minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha, minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia desta manhã. Manhã de sexta-feira, 9 de julho de 2021, dia em que a Igreja comemora a festa de Santa Paulina de Jesus, a santa italiana que nasceu em 1965 e em 1942, residindo aqui no Brasil, ela faleceu. Uma santa que se dedicou às crianças, aos pobres e aos marginalizados. E também foi fundadora da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos novamente para juntos vivenciarmos o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Hoje, neste dia em que a Igreja comemora mais uma santa da sua lista infinita de santos e santos, iniciemos o nosso encontro pedindo que a Santíssima Trindade nos cubra com os dons de Deus, para que nós também possamos estar buscando a nossa santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Rezemos juntos, pedindo a presença do Espírito Santo em nosso meio. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. A liturgia deste dia nos traz o Evangelho de Mateus, continuando o Evangelho de ontem, no capítulo 10, e versículos de 16 a 23, onde Jesus continua ensinando, exortando os seus discípulos em relação ao seu comportamento e em relação ao que o mundo haveria de propor para que eles enfrentassem ao assumirem a sua missão de anunciadores do reino de Deus. Vamos, com muita atenção, ouvir juntos o Evangelho de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Vede, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com as pessoas, pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha culpa, sereis levados diante de governadores e reis, de modo que dareis testemunho diante deles e diante dos pagãos. Quando vos entregarem, não vos preocupeis em como ou o que falar. Naquele momento vos será dado o que falar, pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, continuando a mensagem de ontem, onde Jesus envia seus discípulos para anunciar o seu reino, nós vemos aqui este ensinamento que ele nos deixa aos seus discípulos e que é bem cabível para nós nos dias atuais, na atual realidade em que vivemos hoje. Será que
em nosso meio hoje, nós vemos essas situações a qual Jesus se refere, onde irmãos entregarão irmãos, onde pais entregarão filhos, filhos entregarão seus pais, enfim, onde todo o ódio se faz presente na vida das pessoas e toma conta das suas atitudes. Será que hoje nós nos deparamos com essas situações? Podemos tirar aqui para a nossa reflexão vários acontecimentos dos dias atuais, onde vemos e às vezes até testemunhamos e somos ali espectadores de certas atrocidades, de certas barbaridades que acontecem em meio do nosso povo, em meio de nossas famílias. Nossas famílias que muitas vezes, quando nós vemos acontecer essas barbaridades, nós percebemos também que são famílias que estão vazias da presença de Deus. São famílias que não conhecem o amor e a misericórdia de Deus. Desde a sua geração, da sua maturidade, da sua criação, eles já não conhecem e conhecem apenas o ódio, o egoísmo, a ambição, enfim, todos os sentimentos que levam as pessoas a tomarem determinadas atitudes em relação ao seu próximo, que nos despertam apenas a presença do ódio e a presença da guerra e não da paz, da união e do amor. Jesus envia os seus discípulos e lhes diz que os envia como ovelhas no meio de lobos, mas Jesus pede que eles procurem ser como as serpentes, com sua astúcia, com o seu, a sua malandragem boa, digamos assim, para entenderem as coisas que o mundo nos oferece para nos enganarmos, mas que as suas atitudes sejam como as das pombas, a pomba que para nós sempre figura a presença da paz, a presença do Espírito de Deus em nosso meio. Já a serpente, ela tem o papel de mal na nossa história, mas, no entanto, Jesus pede que nós usemos da sua astúcia para nos defendermos do próprio mal. Porque a serpente, ela sendo astuta e sabendo conduzir a maldade na vida das pessoas, automaticamente ela sabe também se defender com perfeição da maldade que os outros querem fazer a ela. Então Jesus pede que nós hajamos dessa maneira, mas que sejamos serenos, tranquilos e que, confiando no amor e na misericórdia de Deus, levemos a construção do seu reino adiante, para que outros nossos irmãos possam também ter a oportunidade de um dia conhecer um pouco mais de Jesus através do nosso testemunho, através do testemunho que ele pede que os seus discípulos naquela época já dessem do seu nome e do seu amor no meio do povo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Ou seja, não corra o risco, vá e anuncie a outros povos. Faça aqui a sua parte, mas às vezes, que nem o próprio Cristo já nos disse, o profeta não é reconhecido em sua própria casa. E muitas vezes nós vamos ver acontecer isso com os profetas atuais. Eles vão estar anunciando, vão estar levando a palavra de Deus aos corações, mas não serão reconhecidos e poderão ser perseguidos e poderão ser presos, maltratados e até levados à morte, que nem muitos e muitos dos nossos santos e santas foram levados por amor à mensagem de Cristo, por amor a Deus e por terem a sua fé centralizada na sua vida, porque da vida nós recebemos de Deus e para Deus nós devemos voltar. Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, sempre nos deixou esses testemunhos quando ela disse sim, quando ela foi fiel, quando ela foi obediente à palavra de Deus e principalmente quando ela nos mostrou o maior amor de Deus ao doar o seu Filho para o mundo, ao doar o seu Filho para que este Filho, através do seu sacrifício na cruz, resgatasse-nos dos nossos pecados, das nossas manchas, das maldades que nós praticamos. Peçamos a ela a
a paz em nosso coração. Peçamos que ela interceda junto a Jesus, junto a Deus, pela nossa fraqueza humana, para que Deus envie o seu Espírito Santo e nos fortaleça com os seus dons, para conseguirmos cada vez mais estarmos atentos como as serpentes, mas também estarmos agindo como os pombos que levam a paz e que levam o Espírito de Deus aos corações aflitos, aos corações dilacerados e aos corações vazios do amor de Deus ainda neste mundo. Amém? Amém. Irmãos, convido você, meu irmão, minha irmã, a rezarmos juntos a oração que Santa Faustina fez para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Obrigado pela sua companhia. Fiquemos todos com Deus. E não esqueçam de deixar o seu like, deixar a sua curtida em nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também no Facebook. E que por intercessão de Santa Paulina, Deus, e também por nossa Mãe da Misericórdia, Maria, nossa Mãe da Misericórdia, Deus Todo-Poderoso, nos conceda as suas bênçãos hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia.